Você já percebeu como algumas pessoas parecem sugar algo invisível dentro de você? Como se depois de certos encontros, você não estivesse apenas cansado, mas esvaziado? Como se sua mente ficasse mais pesada, seus sonhos mais distantes, sua energia mais fraca. E o mais curioso é que muitas vezes essas pessoas não são estranhas. Elas estão próximas. Às vezes, muito próximas. Amigos, colegas, até pessoas que você ama. Agora me diga, quantas vezes você já ignorou aquele incômodo silencioso, aquela sensação de que algo ali não estava certo, só para manter a paz ou evitar um desconforto? Existe uma razão profunda para isso. Nós fomos ensinados a permanecer, a tolerar, a não abandonar ninguém. Mas o estoicismo nos ensina algo desconfortável e libertador ao mesmo tempo. Nem toda presença merece permanecer na sua vida. Marco Aurélio refletia que a qualidade da nossa mente é moldada pelas influências ao nosso redor. E se você se cerca de caos, não pode esperar construir clareza. E é exatamente sobre isso que precisamos falar hoje. Hoje, você vai descobrir os 5 tipos de pessoas que você deve evitar na sua vida. Não por frieza, não por egoísmo, mas por respeito à sua paz, à sua evolução e à sua própria integridade. Ao longo deste vídeo, você vai começar a enxergar comportamentos que antes passavam despercebidos. Vai entender por que certas relações te prendem e, mais importante, vai aprender como se posicionar com sabedoria, sem culpa e sem conflito desnecessário. Porque evitar certas pessoas não é rejeitar o mundo, é escolher a si mesmo. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Se em algum momento deste vídeo você perceber que precisa proteger mais a sua paz, comenta aqui embaixo: eu escolho minha paz. Essa pequena decisão, quando consciente, pode mudar completamente o rumo da sua vida. E agora, vamos começar. Capítulo 1. A pessoa que sempre reclama, mas nunca muda. Você já conviveu com alguém que está sempre enfrentando problemas, sempre sofrendo, sempre reclamando, mas curiosamente, nunca faz nada diferente? É como se a vida dessa pessoa fosse um ciclo repetitivo de frustração. Ela reclama do trabalho, mas não busca melhorar ou sair dele. Reclama dos relacionamentos, mas repete os mesmos padrões. Reclama da vida, mas rejeita qualquer tentativa de solução. E no início, você tenta ajudar. Você escuta, aconselha, oferece apoio, mas com o tempo, algo começa a mudar dentro de você. Você percebe que não importa o que diga, nada muda. E lentamente, aquela energia começa a te afetar. Porque a reclamação constante não é apenas um comportamento, é um estado mental contagioso. Sêneca já alertava que nos tornamos semelhantes àqueles com quem convivemos. Agora pare e reflita. Se você passa tempo demais com alguém que enxerga tudo como problema, quanto tempo leva até você começar a ver o mundo da mesma forma? Essa pessoa não quer solução. Ela quer validação para permanecer exatamente onde está. E aqui está uma armadilha silenciosa. Você acha que está sendo empático, mas na verdade está sendo arrastado. Imagine que você está tentando subir uma montanha, focado, determinado, mas alguém ao seu lado insiste em sentar no meio do caminho, reclamando da subida, criticando o esforço, dizendo que não vale a pena continuar. Por quanto tempo você consegue manter seu ritmo antes de começar a duvidar de si mesmo? É exatamente isso que acontece. O estoicismo ensina que devemos diferenciar o que está sob nosso controle e o que não está. E a mudança só acontece quando a pessoa decide agir. Você não pode carregar alguém que escolheu não andar. Ignorar isso tem um custo alto. Você perde energia, perde foco e, aos poucos, começa a normalizar a estagnação. Mas quando você aprende a se afastar, com respeito, mas com firmeza, algo muda. Sua mente clareia. Seu tempo se torna mais valioso e, pela primeira vez, você percebe o quanto estava sendo drenado. Evitar esse tipo de pessoa não é falta de compaixão, é maturidade emocional. Porque ajudar alguém que não quer mudar não é bondade, é autossabotagem silenciosa. Capítulo 2.
A pessoa que desvaloriza seus sonhos em silêncio. Alguma vez você já compartilhou um sonho com alguém e, ao invés de sentir apoio, sentiu um silêncio estranho? Não foi uma crítica direta, não houve confronto, mas também não houve entusiasmo. Apenas uma reação fria, um olhar vazio, ou talvez uma resposta como: "Ah, legal. Vamos ver no que dá." Isso é difícil, hein? E naquele momento, algo dentro de você diminui. Porque nem sempre são palavras que ferem, às vezes é a ausência delas. Esse tipo de pessoa é sutil. Ela não te ataca de frente, não te desmotiva explicitamente, mas também não acredita em você. E essa ausência de crença é mais poderosa do que parece. Epicteto dizia que devemos ter extremo cuidado com as influências que permitimos entrar na nossa mente, porque muitas vezes não percebemos quando começamos a absorvê-las. E é exatamente assim que isso acontece. Você começa com um sonho claro, uma ideia viva, mas após repetidos contatos com esse tipo de reação, algo muda. Você começa a hesitar, a duvidar, a se perguntar se realmente é possível. Agora imagine uma planta crescendo. Ela precisa de luz, água, cuidado. Mas se você a coloca em um ambiente onde não há luz, ela não morre imediatamente. Ela apenas deixa de crescer. Esse é o efeito dessa pessoa. Ela não destrói seus sonhos, ela impede que eles floresçam. E o mais perigoso? Muitas vezes, ela faz isso porque está projetando suas próprias limitações. Pessoas que desistiram tendem a se sentir desconfortáveis diante de quem ainda acredita, porque o seu sonho lembra a elas do que elas abandonaram. E, inconscientemente, elas tentam te trazer para o mesmo nível, não por maldade declarada, mas por incapacidade de lidar com a própria frustração. Se você ignorar isso, o custo é silencioso. Você não percebe na hora, mas com o tempo você começa a jogar pequeno, a ajustar seus sonhos para caber na aceitação dos outros. E quando percebe, já não está vivendo o que queria. Marco Aurélio lembrava a si mesmo diariamente: não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser um homem bom, seja um. E isso também se aplica aqui. Não perca tempo tentando convencer quem não enxerga. Proteja sua visão. Guarde seus planos como algo precioso. Compartilhe apenas com quem demonstra presença verdadeira. E, quando necessário, caminhe em silêncio, porque nem todo mundo merece acesso aos seus sonhos, e entender isso é um dos maiores sinais de amadurecimento. Capítulo 3. A pessoa que só está presente quando precisa de você. Você já teve a sensação de que alguém só aparece quando precisa de algo? É curioso, porque nos momentos em que você precisa, essa pessoa está ocupada, distante, ou simplesmente desaparece. Mas quando ela precisa, ela sabe exatamente como te encontrar, sabe exatamente o que dizer, sabe exatamente como despertar sua empatia. E mais uma vez, você ajuda. Porque você tem um bom coração. Porque você acredita na reciprocidade. Porque, no fundo, você espera que um dia essa relação se equilibre. Mas esse dia raramente chega. Esse tipo de relação é construída sobre um desequilíbrio silencioso. De um lado, entrega. Do outro, conveniência. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma óbvia. Não há um contrato dizendo: eu só vou te procurar quando precisar. É tudo sutil. Pequenos pedidos, pequenas ausências, pequenos padrões que, ao longo do tempo, revelam uma grande verdade. Você não é prioridade. Você é recurso. Sêneca já dizia que devemos observar não apenas o que as pessoas dizem, mas o que elas fazem repetidamente. E aqui está a pergunta que você precisa se fazer com honestidade. Essa pessoa está presente na sua vida, ou apenas nos momentos em que você pode servir a ela? Agora imagine que sua energia é como um reservatório de água. Cada vez que você ajuda alguém, você está oferecendo um pouco desse recurso. Isso é natural, isso é humano. Mas o que acontece quando alguém retira constantemente e nunca contribui para reabastecer? Uma hora, seca.
E quando seca, não sobra nem para você. Ignorar isso tem um custo profundo. Você começa a se sentir usado, mesmo sem querer admitir. Começa a se cansar, sem entender exatamente o porquê. E aos poucos, perde a vontade de ajudar até mesmo quem realmente merece. Porque o desgaste emocional não diferencia. Ele apenas se acumula. O estoicismo nos ensina sobre limites, sobre agir com virtude, mas também com sabedoria. Ajudar os outros é nobre, mas permitir ser explorado não é virtude, é falta de discernimento. Epicteto ensinava que devemos aprender a dizer não. Não por dureza, mas por clareza, porque cada sim mal dado é um não para a sua própria paz. E quando você começa a se posicionar, algo interessante acontece. Algumas pessoas se afastam, e isso pode doer. Mas o que você precisa entender é, elas não estavam conectadas a você. Elas estavam conectadas ao que você oferecia. E quando isso deixa de existir, a conexão desaparece. E por mais duro que pareça, isso não é perda, é libertação. Capítulo 4. A pessoa que vive no caos e te puxa para ele. Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre envolvidas em problemas, conflitos, urgências, dramas, como se a vida delas fosse uma sequência interminável de tempestades. E de alguma forma, você sempre acaba no meio disso. No início, parece apenas uma fase difícil. Você pensa, ela só está passando por um momento complicado. Mas o tempo passa, e você percebe que não é uma fase, é um padrão. Sempre há um novo problema, sempre há uma nova crise, sempre há algo urgente que exige sua atenção imediata. E sem perceber, você começa a viver em função disso. Sua paz começa a depender do caos do outro. Sua mente, que antes era tranquila, agora está constantemente alerta, ansiosa, tensa, porque você nunca sabe qual será o próximo problema que vai surgir. Agora me diga, como é possível construir uma vida equilibrada, estando constantemente cercado por desordem emocional? Marco Aurélio escrevia sobre a importância de preservar a própria mente como um espaço de ordem, quase como um templo interior. Mas quando você se conecta profundamente com alguém que vive no caos, esse templo começa a ser invadido. É como tentar manter um quarto limpo, enquanto alguém entra todos os dias trazendo sujeira, bagunça, desorganização. Por mais que você limpe, nunca será suficiente. Esse tipo de pessoa não apenas vive no caos, ela se alimenta dele, porque o caos dá sentido à sua existência. Sem drama, ela não sabe quem é, sem problema. Ela não sabe o que fazer. E, inconscientemente, ela puxa os outros para dentro desse ciclo, para não se sentir sozinha nele. E aqui está a armadilha mais perigosa. Você começa a confundir intensidade com conexão. Acredita que, por estar sempre presente nos momentos difíceis, existe um vínculo forte ali. Mas, na verdade, existe dependência emocional disfarçada de proximidade. E o custo disso é alto. Você perde sua clareza, perde sua leveza, perde sua capacidade de viver com simplicidade, tudo se torna pesado, urgente, desgastante. O estoicismo nos ensina que a tranquilidade não é um luxo, é uma disciplina. E proteger essa tranquilidade exige escolhas difíceis. Às vezes, significa se afastar de quem constantemente perturba sua paz. Não por rejeição, mas por preservação. Sêneca dizia que uma mente tranquila é uma das maiores riquezas que alguém pode possuir. Agora pense, quanto da sua paz você tem trocado por problemas que nem são seus? Quando você decide se afastar desse tipo de pessoa, algo muda profundamente. O silêncio volta. A clareza retorna. A vida desacelera. E pela primeira vez, você percebe o quanto estava vivendo em um estado constante de tensão, sem nem notar. E então surge uma pergunta inevitável. Vale a pena viver assim, só para não decepcionar alguém? Capítulo 5. A pessoa que não cresce e não quer que você cresça.
Existe um tipo de pessoa que, à primeira vista, parece inofensiva. Ela não causa conflitos constantes, não vive pedindo coisas, não cria grandes dramas, mas há algo nela, quase imperceptível, que com o tempo começa a pesar. Essa pessoa está parada, e mais do que isso, ela se incomoda com o seu movimento. Você começa a evoluir, a mudar hábitos, a pensar diferente, e de repente surgem comentários sutis. Você mudou. Antes você era mais tranquilo. Para que tudo isso? Tá se achando agora? Nada agressivo, mas suficiente para plantar dúvida. E aqui está o ponto que poucos percebem. Nem toda resistência vem em forma de ataque. Às vezes, ela vem disfarçada de saudade de quem você era. Epicteto ensinava que, ao decidir crescer, você inevitavelmente deixará de ser compatível com certas pessoas. E isso é inevitável. Porque crescimento exige ruptura, exige sair de padrões antigos, exige abandonar versões de si mesmo que já não fazem mais sentido. Mas para quem escolheu permanecer no mesmo lugar, a sua evolução se torna um incômodo, porque ela expõe, sem dizer uma palavra, tudo aquilo que essa pessoa decidiu não enfrentar. Agora imagine dois barcos. Um decide seguir viagem, enfrentar o mar aberto, encarar o desconhecido. O outro permanece ancorado, preso ao porto, seguro, imóvel. O problema não é o barco parado. O problema é quando ele tenta convencer o outro a não partir. Porque, no fundo, ver o outro partir dói. Lembra da própria estagnação. E então surgem pequenas tentativas de te puxar de volta. Convites para velhos hábitos, críticas disfarçadas, desvalorização do seu esforço. Tudo muito sutil, mas extremamente eficaz, se você não estiver consciente. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de não permitir que a opinião dos outros desviasse sua natureza. E aqui está a pergunta que você precisa encarar com coragem. Você está vivendo a sua evolução? Ou está diminuindo seu potencial para caber no conforto de alguém? Ignorar esse tipo de influência é perigoso, porque ela não te destrói de uma vez. Ela te desacelera, te faz negociar com seus próprios objetivos, te faz duvidar da sua própria transformação. E quando você percebe, está mais perto de quem você era do que de quem queria se tornar. Mas quando você escolhe continuar, mesmo sem validação, mesmo sem apoio, mesmo enfrentando esse desconforto silencioso, algo poderoso acontece. Você se fortalece, você se torna independente emocionalmente, você deixa de precisar da aprovação externa para seguir seu caminho. E isso é liberdade. Porque no fim, crescer não é apenas evoluir, é também aprender a caminhar sozinho, quando necessário. Ao longo dessa jornada, talvez você tenha reconhecido rostos, talvez tenha lembrado de conversas, situações, sensações que antes você não sabia explicar. E agora, tudo começa a fazer sentido. Essas pessoas não estavam apenas ao seu redor. Elas estavam moldando sua energia, sua mente, suas decisões. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o mundo, mas podemos escolher quem permanece ao nosso lado. E essa escolha define tudo. Define sua paz, define sua clareza, define seu crescimento. Sêneca dizia que associar-se com pessoas que nos tornam melhores é uma das decisões mais sábias que podemos tomar. E às vezes isso significa se afastar, não com raiva, não com desprezo, mas com consciência, com firmeza, com respeito por si mesmo. Porque proteger sua mente, sua energia, seu propósito, não é egoísmo, é responsabilidade. E talvez hoje seja o momento de você se perguntar com honestidade: quem na sua vida está te aproximando da sua melhor versão? E quem está te afastando dela? Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te propor algo simples, mas transformador. Comenta aqui embaixo: eu escolho crescer, mesmo que precise me afastar. E se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui você não encontra apenas palavras, você encontra direção. E às vezes, é exatamente isso que muda uma vida.